Olá, eu sou Marisa Éboli, professora da Faculdade FIA de Administração de Negócios, e esse é o meu ponto de vista. A educação teve um papel absoluto e total na minha vida. E quando eu falo, é da educação básica mesmo, né? Eu tive um professor no ginásio, que eu sou da época do primário, ginásio, né, colegial, e esse professor, que todo mundo admirava, porque ele era um professor de história, mas que ele entendia de tudo. Ele dava aula de história desenhando os personagens de história na lousa, né, no quadro negro. Então, quando todo mundo falava, nossa, professor, como que o senhor consegue saber tanta coisa? Ele falava, é só um primário bem feito. Uma é da minha irmã mais velha, que foi quem me alfabetizou, né? Então, sim, ela é 6 anos mais velha do que eu ficava muito chateada de ficar em casa, porque ela e a do meio já iam para a escola e eu ainda não. Então eu ficava realmente infernizando a minha mãe, quando que eu vou para a escola, quando que eu vou para a escola. E aí a minha irmã mais velha, para acalmar os ânimos, ela resolveu brincar de escolinha comigo. Ela tinha 12 anos na época, eu 6. E ela, então, realmente era muito caprichosa, como é até hoje, né? Ela tem um lado artístico muito forte. E ela, então, começava a me passar lição, a letra A, fazia uma frase aplicando a letra A, fazia um desenhinho com a letra A. E era nesse clima de brincadeira, né, brincando de escolinha, ela minha professora e eu a aluna aplicada, que ela me alfabetizou, né? Eu fui, quando finalmente eu fui para o pré, eu fui totalmente alfabetizada, né? E aí eu acho que teve uma outra situação muito interessante, porque a freira, também nunca esqueci o nome dela, a irmã Clementina, que dava aula no pré, quando ela percebeu que eu já estava totalmente alfabetizada, ela falou, bom, eu não posso deixar essa menina tendo as mesmas aulas, fazendo as mesmas coisas que as outras que ainda não sabem ler nem escrever, né? Porque senão ela vai ficar totalmente desmotivada. Então, para eu ficar motivada durante aquele ano todo, porque o ano todo mundo ia aprender a ler e escrever, tá? O que ela fez? Ela me colocou como assistente dela para ensinar os outros a ler e escrever. Se ela sabia das teorias que depois, só mais tarde, eu fui aprender, que o mais alto grau de consolidação da aprendizagem é quando você ensina alguém, né? Eu não sei, né? Mas o fato é que ela me colocou numa situação que o meu grau de motivação foi lá em cima, né? E realmente consolidou mesmo o meu aprendizado. Então, quando a gente fala da importância da educação corporativa, eu acho que é exatamente isso, é ligar a formação com estratégia. Então, lógico, tem que formar em questões técnicas, mas é formar naquilo que vai fazer o diferencial competitivo daquela organização. Tem que passar o DNA, tem que passar a alma daquela organização. Eu sempre falo, educação corporativa é um sistema calcado no conceito de competências estratégicas, né? Então, ela tem que formar nas pessoas aquelas competências que vão dar sustentação para as competências estratégicas da organização. Lógico, competências técnicas funcionais,
normalmente são fundamentais, né? Não dá para você pensar numa Embraer que não tenha bons engenheiros, bons técnicos. Mas a Embraer hoje não é só técnica, ela é um modelo de negócio mais do que tudo, né? Então, se ela não formar em gestão, em bons negociadores, bons articuladores, ela não vai mais ter com a competitividade que ela vem tendo, né? Então, para formar as empresas realmente nas suas competências estratégicas, eu acho que tem que ter uma visão muito mais ampla do que só a técnica. Eu acho que a maior, e dela decorrem várias outras, é o envolvimento da alta liderança e dos gestores, né? Sem o envolvimento das lideranças, dificilmente o sistema de educação corporativa sai do papel. Por quê? Porque educar não é só ter bons cursos, né? Os líderes, eles precisam se responsabilizar pela formação das suas equipes, das pessoas. Então, quer ver um exemplo? Hoje todo mundo fala muito do modelo 70-20-10. Você já entrevistou muita gente e você já deve ter ouvido falar nisso, né? E que eu sou de acordo, né? Mas esse modelo 70-20-10 ou 80-20, que foi muito difundido pela GE, ele não funciona sem uma participação ativa das lideranças, né? Por quê? Porque para você ter, o que é o 70-20-10 ou 80-20? É você ter 20%, vamos resumir no 80-20, é 20% acontecendo em sala de aula, nos formatos estruturados, e 80% acontecendo on the job, por projetos, desafios, no que a gente chama a qualquer hora, em qualquer lugar, coaching, mentoring. Toda essa parte do 80% depende totalmente do papel das lideranças. Como que você vai ensinar on the job se o líder não tiver uma participação ativa? Como fazer bem coaching, mentoring sem o líder? Como dar feedback, como envolver num projeto, como sem o papel do líder? Não tem como. Agora, também o líder, se ele não passar por uma boa matriz dos cursos estruturados, ele também não faz bem esse papel, né? Então, o maior problema que eu vejo, e realmente para a aprendizagem se consolidar, você precisa desses outros formatos, né? E você precisa do líder avaliando, do líder sabendo para que as suas equipes estão indo fazer os cursos estruturados, né? Ele precisa também liberar as pessoas, precisa dar projetos para que elas apliquem o que aprenderam nos cursos estruturados. Então, para mim, o maior desafio, e que as pesquisas apontam isso também, é esse envolvimento real das lideranças. Eu sempre falo, todo mundo quer ser igual à GE, porque ainda é a grande referência em termos de universidade corporativa. Mas todos se esquecem de realmente incorporar todas as práticas da GE com relação a esse envolvimento das lideranças, de fato se responsabilizando pela formação e desenvolvimento de pessoas, se apoiando nas práticas políticas de recursos humanos para fazer, de fato, a educação corporativa acontecer. Se você só avalia resultado de vendas, ele nunca vai olhar isso. Então, tem que começar a incorporar nos fatores da avaliação também o item formação, né? Que é, por exemplo, o que o Han Charan fala, né? Para você formar realmente essa cultura de aprendizagem, de formação de liderança, é incorporar esses indicadores, né, numa avaliação de desempenho. Está formando sucessor? Identificou quem são esses sucessores? Quanto está investindo em formação na sua equipe?
Então, se você não incorporar isso, continuar só avaliando pelos mesmos fatores de sempre, você não muda a cultura, né? Então, aí tem que ter um trabalho de RH, um trabalho da educação corporativa para forçar a mudar essa mentalidade. No fundo, é recompensa e punição. Bom, então, essa pesquisa que nós fizemos pela FIA, nós fazemos essa pesquisa de 3 em 3 anos, né? Fizemos a última em 2015 e justamente perguntamos pelas tendências. As 3 principais foram justamente esse envolvimento das lideranças, né? A educação à distância e as formas colaborativas de educação, né? Agora, além dessas, a gente tem acompanhado por experiência, né, por essas visitas de benchmark internacional que a gente tem feito, por acompanhar critérios de prêmios, outras tendências muito fortes, por exemplo, certificação de fornecedores, certificação dos programas, gestão da marca da universidade corporativa. Eu acho que são algumas outras tendências muito fortes. Parcerias entre várias universidades corporativas e a formação de universidades corporativas setoriais, e isso tem assim, crescido muito, inclusive aqui no Brasil, que é uma coisa que atende principalmente as pequenas e médias empresas, que têm um peso muito grande na nossa economia e que não têm condição de ter a sua própria estrutura de universidade corporativa. Então, isso é algo que tem crescido bastante. E valem os mesmos princípios, só que aí não para desenvolver as competências estratégicas de uma empresa, mas as de um setor de atividade. Transmitir também a cultura e estratégia daquele setor. Então, a gente tem a da FEBRABAN, que é o Instituto de Educação, é o INFE, o Instituto INFE de Educação. A gente tem da ABDIB, tem o do Secov, tem aquela que eu acho tão interessante, a Universidade do Alimento, no Paraná, tem da Abrange, que é de medicina em grupo. A gente tem várias experiências no Brasil e bem instaladas, bem sucedidas, e isso a gente vê assim que está crescendo. Tem a do Sindicato de Peças do setor automotivo também, que é até uma mais recente. Então, isso é algo que vem crescendo bastante no Brasil.